Doutor Marco, então já que você estava falando da importância da saúde intestinal, qual a influência da saúde bucal para esse intestino? Perfeito. Tem um exame, por exemplo, que é muito pouco pedido pelos colegas. Ele chama coprologia funcional. Ele vai ser um check-up das fezes. E a gente está acostumado, assim, basicamente ver nas fezes se tem parasita ou se tem sangue oculto nas fezes. Olha a limitação. Hoje a gente já tem exame que pode mostrar se você tem perda de amido nas fezes, ou seja, você não mastigou nem suficiente o carboidrato. Carboidrato é um macronutriente, né, comum na nossa alimentação, inclusive brasileira. Ó, vamos pensar no arroz e o feijão, no milho. Esses três são, né, altamente ricos. São amido praticamente puro. E aí, o que acontece? A pessoa não mastigou direito, ela vai mudar toda a microbiota da boca e ela vai mudar a microbiota do intestino. As bactérias, por exemplo, que vão estar lá no intestino, elas agora deixam de ajudar a gente a construir vitaminas, etc., e elas vão passar a consumir aquilo que a gente está consumindo. Ou seja, eu passo a ter um monte de sócio na minha alimentação. Um monte de sócio, ou seja, eu estou comendo ali tanto de tal coisa, mas na verdade não estou, porque eu não estou absorvendo. Está se perdendo no meio intestinal, principalmente no intestino delgado. Olha o impacto disso. Agora, eu peguei um macronutriente. Pensa que a coprologia, por exemplo, pode nos dar informação sobre a degradação de proteínas, se a gente está, não é, eliminando proteínas bem degradadas ou mal degradadas. Se a gente está perdendo açúcar nas fezes. Perder açúcar nas fezes não é normal. Pode ser o sonho de quem quer emagrecer, mas não dá certo. Você vai ter uma microbiota completamente alterada. Impacto disso, por exemplo, as mudanças hormonais que vão acontecer. O teu fígado sofrendo. Porque à medida que você não absorve os aminoácidos, os dipeptídeos, o fígado como é que vai produzir mais de 1000 proteínas diferentes que ele tem que fazer em 24 horas? Tirando 1 litro de sais biliares, que é a média de um adulto hoje que vive em área urbana. Ele não consegue. Então é um fenômeno de retroalimentação negativa, ou seja, eu não mastiguei direito, ou eu tenho uma microbiota bucal inadequada, que não me ajuda, que muda, às vezes, até o pH da boca. E aí o resultado disso, inclusive com possibilidade de infecção, quem sou eu para falar de periodontite? A doutora Luciana vai poder falar muito melhor, mas uma periodontite pode gerar uma endocardite bacteriana, um problema à distância no coração. Mas a periodontite pode manter um processo de infecção também no intestino? Claro que sim. Então veja, são muitas as interfaces. E às vezes os adoecimentos eles deixam de ser agudos, de curto prazo, e passam a ser crônicos, ou então repetitivos. Quantas pessoas vão ter infecção urinária? De repetição? Porque o problema, na verdade, está começando na boca. Um dente partido, um incisivo, dente da frente que quebrou, e a pessoa agora não sabe por que está tendo infecção urinária, incontinência urinária, por que ela desenvolveu um câncer de bexiga, para além do cigarro que ela fuma. Não é? Então, essas conexões, quando a gente começa a integrar essa coisa da boca com o intestino, que é um órgão de choque, choque porque está recebendo coisas do mundo exterior, né, em grande quantidade, que ninguém come 100 gramas de comida por dia. Sempre come muito mais. Olha o impacto disso que a gente está ingerindo, tirando os roubos. Né? Imagina que 10% da população brasileira tem ascaris lumbricoides, que é lombriga. E elas morrem de medo de tomar remédio para verme. Como se elas fossem um verme. Né? Hoje, um dos remédios mais interessantes para matar verme, criança de 1 ano pode tomar, grávida pode tomar. Olha que coisa. E a gente com medo de matar os vermezinhos ali que estão nos roubando. Olha o impacto. Tudo entrou pela boca. Não foi por outra coisa. Luciana, complementa pra gente, já que o Dr. Marco falou de esse impacto no intestino, como que isso repercute na boca e como você vê isso no seu dia a dia lá no consultório, né, dentro das suas práticas. É incrível a influência que a boca tem, a desbiose intestinal, né, o leaky gut e o leaky brain. O equilíbrio da flora bucal, ele é fundamental para a saúde geral. Quando a gente tem um desequilíbrio, o Mark citou o pH, vai muito além do pH. Né? Todas as doenças bucais, elas são
micro-organismo dependente. Tá? Então, a gente precisa de ter um patógeno responsável por esse adoecimento em desequilíbrio, ou seja, em excesso, além de outros fatores contribuintes para se manifestar a doença. Então, a cárie, a doença periodontal, uma cavitação osteonecrótica, uma candidíase bucal. Isso acontece em função de um desequilíbrio da flora bucal. E, como eu disse, vai muito além da alteração do pH. Quando a gente tem uma doença periodontal, a doença periodontal ela é uma doença infecto-contagiosa, de caráter inflamatório crônico e que está relacionada com uma série de adoecimentos, que vai muito além da endocardite bacteriana. A doença periodontal, hoje, a gente na odontologia trata como uma medicina periodontal, porque a influência que a doença periodontal tem no adoecimento sistêmico é gigantesco. Hoje, o número de trabalhos que mostram a relação da doença periodontal com diabetes, com cardiopatias, com câncer, com desbioses intestinais, adoecimentos de forma geral, é enorme. Então, se você colocar a relação de doença periodontal e adoecimentos no corpo, qualquer adoecimento, estou falando de um adoecimento da tireoide ou uma doença neurodegenerativa, tem uma relação com a doença periodontal.